que diz a epístola de Paulo aos Gálatas, no capítulo 2, nós vamos ler até o versículo de número 7, estamos agora ao vivo pelo Facebook. Boa noite a você que nos dá o privilégio de entrar dentro da sua casa, no seu automóvel, alguns trabalhando. Você receba agora os nossos carinhos pastorais, receba a nossa gratidão a Deus pela sua vida. E você que está aí no YouTube, na gravação, seja bem-vindo à Igreja da Graça de Deus, aqui no Sarapuí. Olha lá o que diz o apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 2, vamos ler do versículo 1 ao 5, amém? Depois, passados 14 anos, disse Paulo aos Gálatas, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito, e subi por uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente ao que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos, que se intrometeram e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. Vamos fazer uma breve oração. Senhor Jesus Cristo, eu te louvo e eu te exalto, porque tu concede a nós, meros mortais, a fazer uso de uma porção da tua palavra. Esta palavra é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Esta noite, com a mente de Cristo ativada, com a sua igreja aqui reunida, e aquelas outras centenas e dezenas de vidas que nos assistem agora pelo Facebook e pelo YouTube, nós já te exaltamos e glorificamos, porque sabemos que a palavra será semeada em corações férteis, e todos digam amém. Olha, nós estamos estudando todo mês de fevereiro a epístola de Paulo aos Gálatas, e descobrimos algo extraordinário, totalmente diferente daquilo que nós ouvimos quando entramos dentro de uma igreja a primeira vez. A primeira vez que eu entrei dentro de uma igreja, eu ouvi dizer que o diabo estava na minha vida. Isto foi surpreendente. Então tudo que eu fazia de errado eu descobria, foi o diabo. Isto não deu certo porque era o diabo. Isto não deu certo porque eu tinha um encosto. E quando a mensagem não era esta, então vinha um outro tipo de situação para me amedrontar. É porque você está roubando de Deus. A sua vida está assim, porque você rouba de Deus, você não dá o dízimo, e o gafanhoto está na tua casa. Eu ouvi isto quando eu entrei dentro da chamada igreja. O que me era surpreendente é que eu, na minha relação fora da igreja, eu não via demônio, eu não via diabo, eu não roubava a Deus, eu vivia uma vida normal, e eu só descobri que o diabo estava na minha vida, porque um outro crente me disse. Mas não era isso que eu deveria receber de um outro crente? O outro crente deveria falar para mim a verdade do evangelho, que eu era um templo do Espírito Santo,
e que com Cristo eu já estava reconciliado na cruz, que eu estava morto em pecados, em delitos, mas que Cristo me deu vida. Era isso que o crente tinha que falar para mim. Só que não é isso, ou não foi isto que eu ouvi, porque as mensagens são sempre de condenação e de morte. E a verdade do Evangelho diz que nenhuma condenação há para quem estão em Cristo Jesus. Não existe acusação para a sua vida. Não se deve aceitar. Então nós descobrimos, e esta já é a quarta mensagem da Epístola de Paulo aos Gálatas, porque a Epístola de Paulo aos Gálatas é o beabá do Evangelho. A Epístola de Paulo aos Gálatas e a Epístola de Paulo aos Romanos é o maior documento que nós temos contra o legalismo. É a nossa carta de alforria. É aqui na Epístola aos Gálatas e aos Romanos que nós descobrimos que tudo o que se prega fora dessas epístolas é manobra, é ventre e é para manipular o crente. Então nós descobrimos que fora do Evangelho pregado por Paulo, na primeira mensagem, é anátema. O apóstolo Paulo disse nesta epístola, no capítulo 1, no versículo 6 ao 9, que se você ouve um outro evangelho que não parte do que Paulo disse, este evangelho é um evangelho de maldição, anátema. E Deus não te colocou para você ouvir maldição, ameaça, porque Deus não veio ameaçar. Eu disse hoje de manhã, os crentes têm o costume de dizer que Jesus é o nosso advogado. Mas deixe de corrigir esta expressão. Jesus não é o seu advogado, porque você não tem causa nenhuma para ser advogada diante de Deus. Ele te libertou, Ele te justificou. Diante de Deus você está justificado, e quem está justificado não tem causa, não tem nada, não há culpa. Ora, se não há culpa diante de Deus, se você já está justificado, está inocentado, Ele vai advogar o que de você? Então Jesus não é o meu advogado. Jesus Cristo é o Deus, é o cabeça da igreja. É Ele que sustenta, é Ele que cuida, é Ele que apacenta, é Ele que dá ordem aos anjos para cobrir a sua vida. Esta é uma semana que vai entrar extremamente maravilhosa para você, porque Deus já deu ordens a anjos a teu respeito. Então, como é que a gente descobre isso? Nós vamos descobrindo todos os domingos de fevereiro, e vamos continuar março, todos os domingos à noite. E eu te convido aí do Facebook, fique aí antenado, ligado, preso, arraigado nesta plataforma digital, que você vai descobrir o que Deus tem para a sua vida através do Evangelho. Depois nós descobrimos que o apóstolo Paulo disse que o Evangelho que ele prega não é segundo o homem. Lemos isso na sequência, no capítulo 1, no versículo 10 até o 13, em que ele diz que se ele fosse agradar o homem, ele não seria servo de Cristo. E é este o quadro da igreja. Porque se alguém tem um belo carro, ele tem cargo na igreja. Se a pessoa não tem dinheiro nenhum, ela não pode participar da comunidade. Isso é o evangelho que agrada a homens. Mas nós não estamos aqui para agradar a homens, nem para rejeitá-lo, nem para associá-lo. Nós estamos aqui para pregar a verdade. E atente-se, a verdade é a palavra de Deus,
que, como uma espada afiada de 2 gumes, em determinado tempo ela vai causar dores em você, mas para o bem. Porque às vezes a espada fere, ainda mais essa, que é uma espada afiada de 2 gumes. Então nós não temos um chamado a agradar homens, porque se nós estivéssemos aqui com o evangelho para agradar homens, não seríamos servos de Cristo. Ensinou Paulo na pregação aos Gálatas, e nós estamos debaixo do ensinamento de Paulo. É uma igreja que vive o apostolado, nós praticamos isso. Não pregamos uma palavra para agradar, para passar a mão. Este é o fato de que algumas pessoas vêm em busca de massagem para o ego, não suportam, não ficam entre nós. Numa outra feita, Paulo pregou ao seu filho na fé, Timóteo, dizendo que nos últimos dias, apontando para hoje, muitos não suportariam ouvir a verdade, porque sentiriam comichão nos ouvidos e iriam procurar doutores segundo as suas próprias concupiscências. Então, o que o mundo quer? É assim, ele gosta de uma banda gospel, então abre-se uma igreja com estratégia só no louvor gospel. O que o outro quer? O outro quer uma cura para a sua dor na coluna. Abre-se um ministério especializado em orar por cura. E esquecem de que o evangelho tem todo esse somatório de coisas numa única verdade de Deus. Por meio de Jesus Cristo, oferecemos sempre, por meio dos nossos lábios, o sacrifício de louvor. Não temos adoração gospel, artista gospel. Se tivesse alguém para ser adorado, não seria os cantores gospel, seria Jesus. Seria não? É Jesus Cristo. Então, nós aprendemos que Paulo explicou em Gálatas que ele era perseguidor da igreja, mas que desde o ventre de sua mãe, isto foi domingo passado, Deus já o tinha separado antes de nascer. Paulo explicou aos Gálatas, e o Espírito Santo a nós aqui, disse que antes dele nascer, aprove a Deus separar ele desde o ventre de sua mãe. E era isso que eu queria ter ouvido quando eu entrei dentro da igreja. Era isso que nós deveríamos ouvir quando entramos dentro da igreja. Deveríamos falar às pessoas: você é um escolhido de Deus desde antes da fundação do mundo. Deus te escolheu para andar na luz. Deus tem um propósito, Deus te predestinou, porque essas são as expressões do Evangelho. Não é a expressão da Bíblia, porque a Bíblia é um compêndio de livros. Mas o Evangelho do Cristo ressuscitado diz que Ele nos escolheu desde antes da fundação do mundo. Então hoje, nesta quarta mensagem, nós lemos isto. O apóstolo Paulo diz que depois de passado 14 anos, ele volta outra vez a Jerusalém com Barnabé e levou Tito, um dos seus obreiros, com ele. No versículo 2, ele diz que ele não fez isso de qualquer jeito. Ele subiu a uma revelação. Jesus revelou a Paulo o que deveria falar com aquele povo. Você não pode viver sem revelação do Evangelho. Toda vida cristã sem revelação não chega a lugar nenhum. Toda vida cristã sem a revelação da graça de Deus gera legalismo, gera prisão, gera domínio do homem sobre o outro homem. E só a revelação do Evangelho da graça de Deus tira a algema, tira o domínio. Você já não se deixa mais manipular. Você já não aceita que eu lhe ofereça uma campanha. Você já não aceita mais que eu passe um óleo na sua cabeça, porque você anda por revelação. Você não anda pela letra, porque pela letra eu manobro vocês. Pela letra eu abro em Tiago e diz que tem que passar o óleo.
pela letra, eu abro em Mateus e digo que eu tenho que impor as mãos, porque Jesus disse: se pôr as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Se for pela letra, o homem domina, põe cabestro e reduz a igreja à escravidão. Se for por revelação, as algemas caem, o véu é tirado e Cristo é exaltado, porque a revelação exalta a Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então Paulo diz: eu não subi pelo conhecimento do que eu tinha quando eu aprendi com Gamaliel. Eu não subi pelo conhecimento de Barnabé, um levita. Eu não subi pela sabedoria de Tito, sendo ele grego. Eles subiram comigo, debaixo do apostolado e debaixo da revelação que eu tive no terceiro céus e apresentei quando eu subi em Jerusalém. Pasmem, eles tinham a Torá, eles tinham os escritos, eles tinham o pergaminho, mas Paulo tinha a revelação. Eles podem ter Bíblia, podem ter diploma, podem ser PhD, mas nós temos a revelação, a palavra revelada no terceiro céus, que entra na divisão da alma e do espírito, que tira o véu, que tira o homem da mão do homem, coloca Deus no lugar de Deus e as ovelhas sendo apacentadas com a verdade de Deus. Então Paulo, cheio de ousadia, de intrepidez do Espírito Santo, sobe em Jerusalém com este currículo, com a revelação do Evangelho da graça de Deus, que Deus deu a cada um dos senhores. Deus lhe deu revelação. Pelo tempo decorrido, todos os senhores são mestres. Os senhores são obreiros aprovados, que manejam bem a palavra da verdade, e vocês nesse ministério e nos ministérios da graça de Deus não têm do que se envergonhar. Conhece tudo a respeito de eleição, de predestinação, de fé, de ousadia. O amor em vocês não se esfriam, vocês avançam, têm foco, têm fé, têm determinação, porque o Senhor deu a vocês a revelação do Evangelho. E ele continua o seu relato no versículo 3, ele diz: mas nem ainda Tito, que estava comigo sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se, que era um dos preceitos da lei, a circuncisão. No versículo 4, então, entra aonde nós precisamos falar neste domingo. E isto por causa dos falsos irmãos que se intrometeram e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão. Então diz que uma vez que a revelação chegou aos olhos de Paulo, de Barnabé e de Tito, diz que alguns irmãos falsos, atente, se não traz revelação, vem com falsidade, para espiar a liberdade que você tem em Cristo Jesus. Ué, mas pode passar batom? Ué, mas é pastora de batom? Ué, nunca vi não, isso é pomba gira. Não, minha irmã, isso não é assim não. Isso é para te reduzir à escravidão que eles vivem. Porque o conceito da religião, mulher de Deus não usa brinco. O conceito da religião, homem de Deus não usa bigode. O conceito da religião, o homem não anda de bermuda. O conceito da religião, a mulher não pode usar brinco, nem batom, nem pode se arrumar. É o que fizeram com as mulheres de Deus. O verdadeiro valor de uma mulher não está no exterior, está no interior. Isto não é metamorfose. A transformação não vem pelo lado de fora. A transformação está aqui dentro. Não adianta deixar de usar brinco se não perdoa o próximo. Não adianta deixar de usar batom se tem a língua comprida. A transformação é no interior, é no espírito, aonde Cristo habita, aonde o Espírito Santo habita no homem. É onde a palavra entra na divisão da alma e do espírito. A transformação em graça começa no interior.
interior e ela reflete no exterior. Porque se o coração estiver abatido, o rosto fica desfigurado. E é uma pena as pessoas que não têm a revelação, como você olha para uma vida e a vê desfigurada. Cristo não habita, Cristo não pulsa, não bate no coração. Elas perderam a alegria da salvação. Não tem a força, o foco e o desejo de acordar no domingo e ir adorar a Cristo, porque estão fracas, não conseguem ler a Bíblia, não conseguem ver o sol, não conseguem respirar o ar puro, não conseguem ter força nem vigor de Deus, porque a religião tira o brilho da vida. E ele disse, então, os falsos irmãos se intrometeram, e secretamente, que eles vêm devagar, eles vêm com um sorriso. Diz que os falsos irmãos vieram secretamente para espiar a liberdade que nós temos em Cristo Jesus. A liberdade em Cristo Jesus só chega quando chega a revelação, porque a lei aprisiona. Estão aí quase 50 milhões de crentes nas ruas, fora do convívio com o Pai, voltaram para as drogas, voltaram para as suas práticas imorais, porque não aguentaram o fardo, foram ameaçados, não deram dízimo, não cearam. Você não é batizado, aqui você não pode tocar, e o mundo os abraçou, porque o mundo é assim, abraça quem rejeita a Jesus Cristo. Mas a revelação da graça de Deus te trouxe de volta. A revelação da graça de Deus te mostrou que quem vai a Jesus, de maneira nenhuma ele lança fora. A revelação da graça de Deus te mostrou que o escravo, ele não fica na casa, mas o filho sim, para sempre. A revelação da graça de Deus te mostrou que Deus não abre mão de você, que ainda que uma ovelha se perde, Ele deixa 99 no aprisco e vai atrás de você até te encontrar. Isso é a graça de Deus, isso é o amor de Jesus, isso é o benefício da cruz sobre a minha vida. Eu também já estive perdido, você também já esteve perdido, mas Ele te encontrou, só Deus sabe aonde. A uns aqui, ele encontrou no meio das drogas, outro ele encontrou num bar, outro ele encontrou na prostituição, não importa o lugar. A mim ele encontrou dentro de um presídio, sujo, fétido, acabado, arruinado, esquecido, abandonado. A mim ele me colocou nos seus ombros de amor e me trouxe para o seu redil. Hoje eu posso dizer, Jesus Cristo é o Senhor, sem dogma, sem mandamento, sem ordenança, sem dedo em riste, sem condenação, sem ameaças, sem demônio, sem diabo, sem nada, só Jesus Cristo e a igreja dele que o louva e o exalta todas as vezes que reconhece a graça soberana de Jesus. E os falsos irmãos entram nisto e querem te reduzir à escravidão. O falso irmão, quando você sai depois de uma verdade deles, o falso irmão vai lá em Deuteronômio e diz: olha aqui, irmão, ó, meu pastor que prega a verdade, olha aqui, a igreja de vocês não tem batismo? Olha aqui, Jesus se batizou. Ah, Jesus se batizou? Sim, Jesus também morreu numa cruz, Jesus também usou uma coroa de espinho. Mas isso ninguém quer. Querem o que encaixa perfeitamente na religião para angariar adeptos. Porque quando Jesus se batizou, qual é o pecado dele que estava sendo lavado? Então estava cumprindo a lei, mas não há revelação, a liberdade não chega. E quantas pessoas estão lá no mundo agora porque dizem assim: eu nunca fui batizado? Então os falsos irmãos entram
Porque eu sei que você é questionado pelos falsos. Eu sei que as pessoas chamam, que diz que você é herege, porque você acredita só em Jesus. Eu sei que as pessoas perguntam, te param e dizem, nunca vi uma igreja dessa. Uma igreja que não batiza, uma igreja que não tem ceia, uma igreja em que o pastor não é o cabeça. Eu nunca vi uma igreja que não tem campanha. Eu nunca vi uma igreja que não tem dízimo. Eu nunca vi uma igreja que não tenha nada. Nem eu. Eu nunca vi uma igreja que tenha Cristo. Encontrei aqui. Aqui eu encontrei um Cristo que batiza, não com águas, mas com o Espírito Santo. Aqui eu encontrei um Cristo que não depende do meu dízimo para fazer a obra, porque a obra já está concluída desde antes da fundação do mundo. Aqui eu encontrei um Cristo que não é representado por pão nem por suco, porque Ele é real e Ele é o pão vivo que desceu dos céus. Se vocês não viram, nem eu. Eu andei por todos os lugares e nunca encontrei. O que eu encontrei era dedo em riste. O que eu encontrei numa reunião como essa era meia dúzia de diabo que pegava, que subia, que descia pela parede, que entrou na minha casa com um devorador, que vinha com mais 7, mais 14 demônios. O que eu vi por ali nas minhas andanças foram essas. Irmão se levantando contra irmão, pastor puxando o tapete, a missionária que toma conta dos cultos, se não andar daquele jeito, sai e não toca mais. O que eu encontrei fora da graça de Deus foi isto. Na graça de Deus, eu encontrei pessoas cheias de defeitos, porque isto é um hospital. Ele não veio chamar os sãos, Ele veio chamar os doentes, e os curou, e colocou um coração de carne, com a capacidade de perdoar, de amar, de andar 2 milhas. Aqui estão os verdadeiros adoradores, os com defeitos, aqueles que precisam do médico, aqueles que precisam ser curados, que a soberba caiu, e ficou de pé Cristo nas nossas vidas. Aqui estão os verdadeiros adoradores. Fora da graça de Deus, eu encontrei um pastor muito usado, um teólogo. Encontrei um irmão com um sapato de verniz ali no canto, sapateando, cheio do azeite. Encontrei uma missionária de coque, que quando acabava o culto, ela corria no Facebook, contava tudo para o pastor, e o pastor vinha aqui, era o pastor Facebook, e revelava tudo da vida de todo mundo, e dizia, foi o Espírito. Mas os falsos irmãos se entremetem. Aqui não prevalece, amado. Em graça, o lobo não prevalece, porque a espada de 2 gumes entra. Ele fica daqui, ele olha dali, ele olha de lá, ele vê aquela irmã bonitinha, ele tenta chegar e bate de frente com um negão cheio da graça. Ele, opa... Ele roda para lá, ele roda para cá, ele tenta mexer na carteira da irmã, mas a irmã não dá dízimo, a irmã semeia, já vem de casa com a semente pronta, o Espírito Santo. Aqui não, meu irmão. Não encosta aqui. Ele não prevalece. Às vezes nos ferem. O lobo, quando se entremete no meio aqui, vem secretamente, às vezes nos fere, porque nós temos o coração bom. Nós somos bobos, senhor. Nós amamos gente. A gente tem cheiro de ovelha. Igreja da Graça gosta de ovelha. A gente fica todo bobo quando alguém entra aqui pela primeira vez. Ah, nós faz que suco, nós faz tangue. Ah, a pastora Regina já faz lá uns quindim, faz umas coisas. As pessoas, daqui a pouco eles vão embora, porque todos digam, ah, papai, sabe o que eles fazem? Au! Paulo disse, eu subi com eles, subi com a revelação, e quando eles entraram no nosso meio, eu disse a Barnabé e disse a Tito, ó, são irmãos, mas são falsos. Estão aqui para espiar a nossa liberdade. Estão aqui para olhar
que vocês usam brinco, usam batom, e a adoração de vocês não tem nada a ver com o exterior. A adoração de vocês tem a ver com o que está lá dentro. E não depende dessas paredes, porque vocês adoram em qualquer lugar, na rua, na chuva, na fazenda ou numa casinha de... Igreja fiada é outra coisa. Então Paulo dá um checkmate numa palavra que agora eu quero ir à frente. Já falta 5 minutos. Olha, os quais nem ainda por 1 hora cedemos com sujeição, para que a verdade do evangelho permanecesse entre... Se aceitar reduzir para a escravidão, a verdade do evangelho não está. Paulo disse: eu não aceito. Pode entrar aqui, querer que eu saia disto, afinal de contas aquela igreja está aqui 200 anos, afinal de contas tem tantas igrejas, todas as igrejas são iguais. Igreja nenhuma é igual a outra. Eu, pastor, não sou igual a ninguém. Você não é igual. Tu é único no universo da criação. Deus te fez só para Ele. Não existe ninguém igual a você. Tu és insubstituível. Tu és único. Ninguém tem os mesmos olhos que o seu. Ninguém tem o mesmo andar, nem o mesmo sorriso. Ninguém tem o mesmo cabelo, a cutis, a cor da pele. Ninguém é igual a você. Tu és único, especial e exclusivo no universo da criação. Esta igreja não é igual a igreja nenhuma. Esta igreja tem uma forma de pregar, uma forma de agir, uma forma de louvar, uma forma de adorar, uma forma de contribuir, uma forma de andar, e nós andamos em Cristo. Paulo disse: nem ainda por 1 hora. E eu, ousado, digo: nem ainda por 1 minuto. Pode entrar aqui e falar: nós vamos botar uma placa ali, pastor, essa igreja vai ficar cheia, nós vamos fazer a campanha do Caboclo Joaquim. Não faço. Não faço, meu irmão. E os que andam comigo estão orientados a não ceder pressão, nem para a direita, nem para a esquerda. Pastor, mas é azeite extra virgem. Meu amado, não fazemos. Pastor, mas uma campanha. Senhor, pastor, o senhor pega tomate, cebola e pimentão, a gente faz um molho, a campanha. Aí faz uma campanha. Aí pode? Não pode. É Cristo e o Evangelho. Cristo e o Evangelho, para que a verdade de Deus permaneça em nós. Porque se tirar o Evangelho, meu irmão, entra manobra. Aí começa a dizer: olha, você precisa nascer de novo. Porque se tirar o Evangelho, vai sobrar isto. E nós já somos uma nova criatura. Vê se é isso. 2 Coríntios 5:17. Assim, que se alguém está na igreja, diga: eu estou em Cristo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, não será. Não, você entra na igreja, aí depois você vai fazer um curso, depois do curso o irmão vai ser batizado, aí o irmão só é nova criatura quando for batizado. Mas a revelação não diz isso. A revelação diz que quem está em Cristo já é uma nova criatura. Pastor, e as coisas velhas? As coisas velhas, a lei, já passaram. E agora? Tudo se fez novo. Então esta é a verdade do Evangelho que está em nós. Eu já sou uma nova criatura. Eu não preciso fazer uma campanha. Eu não preciso me lavar nas águas. A água já me lava há 50 anos debaixo do chuveiro. Para ser nova criatura, tem que estar em Cristo. Então essas são as verdades que, se eu deixar os falsos irmãos me reduzir à servidão, a primeira coisa que eles vão falar é: pastor,
na igreja de vocês não batizam com água. O irmão precisa nascer de novo. Então nós vamos dar um banho no irmão, e o irmão vai passar a ser uma nova criatura, vai morrer para o mundo e vai nascer para Deus. E eu faço o que com isto? Jogo fora? E eu rasgo? E a verdade do evangelho não vai permanecer mais em mim, como disse Paulo há pouco? Ora, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Eu estou aqui para ser nova criatura. Você está aqui para ser uma nova criatura, porque a sua velha criatura não te levou a lugar nenhum. Você está aqui para ser uma nova criatura em Jesus Cristo. Amém ou não amém? Amém. E como é que eu me torno uma nova criatura? Estando em Cristo. Não é em dogma, não é em religião, não é em tradição, não é naquela igreja que tem eu agora sou uma nova criatura, eu estou naquela igreja lá. Você não é uma nova criatura por causa da igreja, você é uma nova criatura porque agora você está em Cristo. Ele te fez novo, moldou, transformou o teu caráter. Você andava nessa direção, Ele te mudou para cá, e agora os seus passos e a sua vida são de triunfos. Olha a outra verdade que ele diz, olha lá, Romanos 5,10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Olha, se nós, sendo inimigos, nós fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais agora, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E a tradição diz, você tem que se converter a cada dia. Cuidado com a tua salvação. Ora, se eu tomar esses cuidados, a verdade de Deus não permanece em mim, e eu vou ser reduzido à escravidão. E eu vou fazer o que com essas verdades? Se eu, quando era inimigo, eu fui reconciliado com Ele, como é que agora reconciliado Ele me lança fora? Não tem como. É isso que diz a palavra? Porque eu acho isso lindo. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus, se eu era inimigo, Ele morreu por mim, como agora, sendo amigo, Ele vai me abandonar? 11. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Estamos reconciliados. Você sabe o que quer dizer reconciliado, meu amado? É o que você está com Jesus Cristo. Reconciliado, de volta ao concílio, de volta ao aprisco, andando na proteção, está sobre o cuidado, protegido, guardado, alicerçado, batizado, junto, envolvido. Nós estamos agora reconciliados com Cristo. Estivemos uma vez no seu concílio, o pecado de Adão nos afastou, Jesus Cristo veio e nos reconciliou, nos trouxe de volta para Ele mesmo. E eu vou fazer o que com essas verdades? Se eu deixar os falsos irmãos entrarem aqui e me reduzir à escravidão, vai dizer que a cada dia eu tenho que me reconciliar. Eles vão dizer que a cada dia eu tenho que se submeter. Mas eu não tenho que me submeter a dogmas, a mandamentos. Eu estou reconciliado. Uau! Eu acredito nisso, amado. E eu não posso abrir mão dessas verdades. E é isto que o apóstolo Paulo estava ensinando. Eu estou subindo com Barnabé, eu estou subindo com Tito. Tito é grego, Barnabé era levita. Nós estamos subindo debaixo de uma revelação. Nós não andamos fora da revelação, porque fora da revelação os falsos irmãos vão entrar e vão manipular, vai me reduzir à escravidão. Eu não posso estar aqui andando para ser reduzido para a escravidão. Eu estou aqui para assumir a liberdade que há em Cristo Jesus. Miguel, volta por favor o 10. Eu vou ler os dois juntos para ver se causa se abre. Porque se nós,
Nós somos nós. Sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte. Não havia reconciliação enquanto ele estava vivo, entende, amado? Enquanto ele estava vivo, ninguém estava reconciliado. Enquanto ele estava vivo, todos estavam debaixo de pecado. E Paulo tentou falar isso, eles não entendiam. Se Cristo não ressuscitou, é vã a sua fé, e todos estão debaixo do pecado. Mas foi pela morte, quando ele morreu, eu fui reconciliado, ainda que não tinha nascido ainda. Então, nesse pacto, todos que nasceram depois da cruz já estão reconciliados. Porque se nós, sendo inimigo, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. 11, e não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Nós estamos reconciliados com Cristo. Não tem ninguém que te separe do amor de Deus. Não tem ninguém que possa te julgar. É Deus quem nos justifica. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. E esta é a mensagem que eu quero deixar para os senhores, porque o tempo já se foi. Eu quero só fechar com João 10:10. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. O ladrão, que o ladrão ali não é o diabo, não tem mais tempo para explicar. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Não tem mais tempo para explicar, mas o ladrão aqui não é o diabo, como diz a tradição. O ladrão é aquele que fica aqui em cima. Esse veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus Cristo veio para que você tenha vida e vida com abundância. Nós passamos o horário, mas eu deixo a minha saudação, graça, paz, amor e misericórdias. Até o próximo encontro, será às quarta-feira, não falte, em nome de Jesus. Vamos ficar de